Olá pessoal, esse é o Jornal Últimas Notícias, edição de terça-feira, hoje dia 14 de novembro. E os destaques que preparamos para essa edição são: Grêmio tem mais atletas convocados para a eliminatória da Copa do Mundo. Internacional tem até atletas desconvocados para a Copa. Veja aqui o endereço para inscrição de novos alunos nas redes públicas de ensino de Bento Gonçalves. STF e OAB entram em conflito. Prefeitura de Bento Gonçalves vai à caça de estabelecimentos que acomodam safristas. Estes são alguns assuntos que iremos abordar hoje no Jornal Últimas Notícias. Apresentação de Ednei Paine, diretamente aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, iniciamos o Jornal Últimas Notícias falando de política. Vamos falar dos poderes autônomos e independentes que estão batendo de frente, tá dando conflito aí. Que se diferem entre fazer leis e aplicá-las. Vamos entender alguns critérios do STF, que é formado por magistrados com notável saber jurídico. Pelo menos é o que diz a Constituição. O Supremo Tribunal Federal, o STF, é a última instância de julgamento no país. Você sabia? E para que vocês entendam, o político que pisar fora do trilho em seu mandato será julgado por eles. E se a falcatrua do político for descoberta depois do término do seu mandato, daí sim, ele será julgado por corrupção em um tribunal natural. É claro que seu mandato é blindado, né? Não se pode fazer o que quer com o político. Bom, de várias formas. Então, o político que é julgado por juízes naturais, ele vai para a primeira instância. E se o veredito for que ele é culpado, que ele fez coisa errada, o réu pode recorrer ao tribunal da segunda turma, que acontece aí se ele for julgado na segunda turma novamente, ele for julgado culpado, então sim, ele passa para a terceira instância, que é o Supremo. Então podemos supor que a função do Supremo é simplesmente julgar, e isso com a Constituição debaixo do braço. Agora você entendeu como funciona essa casa, né? Sabia que a função dos senadores e deputados federais é fazer leis? Ou projetos de leis a serem anexados à nossa Constituição? Agora você entendeu algumas coisas, né? As obrigações de ambas as casas. Vamos comentar aí sobre um evento que aconteceu em São Paulo, lá na Universidade Mackenzie. Houve um encontro de ministros do Supremo com juristas e políticos, discutindo questões envolvendo o Supremo. Envolvendo as suas atribuições, que é fazer leis. Não é fazer leis, é julgar. Fazer leis não, né? Não podem criar leis. Na sua explanação, o advogado criminalista Antônio Cláudio Mares de Oliveira, ele estava representando a OAB, disse que o STF deve voltar às suas origens e respeitar a advocacia. Ou não teremos justiça judiciária que almejamos. O Supremo estava na mesma conferência. O ministro do Supremo, na realidade, o Barroso, estava nessa conferência e rebateu aí. Ele não gostou muito, né? E ele atribuiu o ativismo ao STF, né? Por pessoas que não gostam da Constituição ou que não sabem nada de democracia. Bom, o presidente do Senado, que também estava lá, se manifestou, né? O Pacheco disse que o Supremo não tem que decidir sobre drogas e sobre aborto. Isso aí é
é da Casa do Congresso. Então, para fechar o assunto, o ministro Barroso se impôs novamente e rebateu mais uma vez, dizendo que o Supremo corrigiu uma política de drogas desastrosas que existia. Vou repetir essa frase aí. O Barroso se sentiu ofendido e disse que o Supremo corrigiu uma política de drogas desastrosa que existia. Deixa eu lembrar a você que não conseguiu acompanhar as edições anteriores aqui desse jornal, que os juízes do STF, eles decidiram que o aborto até 3 meses não será considerado um crime. Agora é considerado crime e eles não querem que seja considerado crime aborto de até 3 meses. Então vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Nesses bailes funks que tem aí nas favelas aí, as mulheres podem fazer sexo não só lá, em qualquer lugar, podem fazer sexo sem proteção nenhuma. Que se por um acaso elas ficarem grávidas, elas têm o direito de tirar a criança de até 3 meses depois da concepção, sem ônus nenhum. Outro assunto é o das drogas também. O STF também meteu a colher aí, né? Meteu a colher. Se um indivíduo portar até 60 gramas de maconha e ele for pego pela polícia, ele não será enquadrado como traficante, mesmo ele estando com aproximadamente 6 cigarros de maconha. Já pensou ele em frente a uma escola com 6 cigarros de maconha? Seu filho pode estudar lá. Então é por essas decisões que os ministros do Supremo, ao saírem de casa, são tão... O pessoal não gosta deles, né? São bem mal recebidos aí em todos os confins do mundo. Não viu lá em Roma? Seu Alexandre? O pessoal não gosta muito dele, né? E outra coisa que eu vou dizer para você, se você expressar a sua opinião, poderá ser preso sem justificativa. Já aconteceu várias vezes, né? Até com o nosso jornal aqui. Esses dias teve uma edição do nosso jornal aqui que ela não foi bloqueada, ela foi banida. Nem no canal, nem os administradores do canal podem mais acessar essa notícia, porque ela foi banida do YouTube. Bom, vamos deixar esse assunto para lá. Agora você entendeu como funciona o sistema político, uma parte do sistema político, e a gente vai continuar ensinando a você, porque o ano que vem tem eleição. E eu quero que você esteja mais afinado com essa matéria do que nunca, tá? Vamos passar agora sim, agora vamos passar para o bloco esportivo aqui no Jornal Últimas Notícias. A data FIFA terá um hiato de 12 dias, mas os treinos sim acontecerão. Essa pausa se detém às eliminatórias da Copa do Mundo. As atividades do Grêmio ainda estão acontecendo. O Inter teve uma pequena volta, acho que volta na quinta-feira. E o Grêmio não. O Grêmio não, perdeu do Corinthians. O pai Renato tá bem louco aí com os jogadores, né? Bom, é só jogar bem que não perde. Hoje, então, os gremistas foram para a academia. Os que jogaram, os que não jogaram Os que jogaram no último confronto foram para a academia. O resto fez exercícios no campo. Somente 3 jogadores não foram para o treino, né? Que foi Soares e Carbajo, que foram para a seleção uruguaia, e Matheus Villasanti, que foi defender o seu Paraguai. Os outros participaram dessas atividades, como eu falei antes, né? Nesse compromisso aí, Soares irá enfrentar o Messi. Quem será que vai ganhar? Uruguai ou Argentina? O craque gremista aí fazia 11 meses aí, Soares, né? Que não era convocado para a seleção celeste.
Mas diante das atuações que ele vem fazendo no Grêmio, meu chapéu, hein? Ele tá bem no Grêmio, né? E é claro que ele tinha que ser convocado. E no mais é ter foco nas últimas 4 partidas. São 12 pontos para a disputa do campeonato. Sim, o Grêmio ainda tem chances matemáticas, mas é muito difícil, né? Perante as partidas que nós estamos vendo, acompanhando aí, que aconteceu, que o Grêmio perdeu para esse tal de Corinthians do Mano Menezes, eu acho que dos outros que são mais fortes, eu acho que o Grêmio também não ganha. Os jogos atrasados desse campeonato serão feitos no dia 23 desse mês, para botar a tabela em dia. Nessa parada da data FIFA, alguns foram fundamentais para os times gaúchos. Pois tem jogo, presta atenção, tem Atlético Mineiro, Flamengo e Red Bull Bragantino. Esses vão jogar aí, né? Vai que ronca aí que o Bragantino e o Flamengo deu uma perdidinha aí, né? O Grêmio tem pela frente o Atlético, Vasco e Goiás e por último um Fluminense. Mas presta atenção, o Fluminense estará com a cabeça lá do outro lado do mundo, né? Estará com a cabeça voltada ao Mundial. E por outro lado, o Inter teve desconvocações. Johnny e Ener Valencia perderam vaga em suas seleções. Juntamente com Arangues, eles sentiram desconforto muscular e fadiga. E diante do calendário apertado aqui do Campeonato Brasileiro, né? É difícil de jogar, é muito jogo. Para você ter uma ideia, o Suárez, quando se ir para o Inter de Miami, lá nos Estados Unidos, vai ter metade dos jogos. Uma vez por semana vai jogar só. E do lado do Inter, né? Do lado do Inter, o Rocher, goleiro Rocher, foi convocado aí e foi para a seleção do Uruguai. Bragantino e Botafogo, se o Inter ganhar do Bragantino e do Botafogo, ajudará muito o Grêmio. Também enfrentará nessa reta final Corinthians e Cuiabá. Mas para o Grêmio interessa que o Inter ganhe do Bragantino e do Botafogo. O retorno do campeonato será no domingo, dia 26. Esse foi o bloco esportivo da Natal Fitness, oferecimento aí da Natal Fitness, que amanhã terá comercial novo aqui da Natal Fitness. Fique ligado. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilhas, corridas, pilates, yoga, academias, paddle pro, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping La América. Pessoal, esse é o patrocinador do nosso bloco esportivo. É Paddle, né? Que a gente chama, não é Paddle Pro, é Paddle. Se você precisa de raquete, de bolinhas, alguma coisa para alguns acessórios para o paddle, vá até a Natal Fitness. E amanhã tem comercial novo aqui da Natal Fitness, aqui no Jornal Últimas Notícias. As inscrições para novos alunos da Rede Pública de Ensino de Bento Gonçalves terminam nesse domingo, dia 19. Para efetuar o procedimento é necessário acessar o link disponibilizado pela Prefeitura, que você encontra na descrição desse vídeo no YouTube. Caso você esteja acompanhando o jornal pelas redes conveniadas, né? Você não vai conseguir acessar. Então aponte o seu celular aqui, ó, desse lado aqui, ó, para esse código QR e será direcionado aí ao vídeo do YouTube. E lá no vídeo do YouTube você vai na descrição desse vídeo e lá você terá acesso direto ao link da inscrição. Não precisa ter muito rodeio, entra ali e daí você clica em cima e já acessa o link da inscrição. Aproveite então e deixe o seu joinha se você achou legal esse jornal.
E se você não é inscrito, se inscreva, é muito importante para nós, é de graça, não demora nada e para nós será de grande avalia. A orientação para a inscrição é de que o processo seja feito em computadores ou notebooks. Não há possibilidade de inscrições via presencial. Conforme a Prefeitura, na inscrição é necessário que a família anexe documentação exigida no edital, respeitando o zoneamento dos alunos. A segunda etapa do processo deve se iniciar no dia 15 de janeiro de 2024. Nos casos de rematrícula, as atualizações de documentos vai ser até quarta-feira, dia 22 de novembro. De acordo com a Prefeitura, todas as informações sobre o processo serão repassadas pela escola que o aluno está frequentando. Vamos passar aí para o comercial da Harmony, daqui a pouquinho a gente volta. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. É isso aí, pessoal. Harmony Sonorizações e Natal Fitness, patrocinando aí o Jornal Últimas Notícias. Depois de todos aqueles transtornos da safra passada, aqui em Bento Gonçalves, lembra sobre aqueles trabalhadores serem resgatados em questões de trabalho análogo à escravidão? Este ano, o Poder Público está fiscalizando os alojamentos em busca de locais insalubres para o alojamento de trabalhadores safristas. Pelo menos 5 locais utilizados como pensões e alojamentos foram fiscalizados na capital do vinho. O trabalho ocorreu durante a sexta-feira, dia 10, e em diferentes bairros do município. A medida, segundo o Poder Público, visa acompanhar as condições que estes locais se encontravam para abrigar pessoas. Não dá mais para acontecer o que aconteceu, né? Conforme os fiscais da Prefeitura, dessa vez nenhum local foi fechado. No entanto, 4 estabelecimentos foram notificados para realizar algumas adequações sanitárias e de alvarás. Segundo informações, eles terão 30 dias para realizar as melhorias apontadas. A medida vem ocorrendo mensalmente e tem como objetivo garantir que os locais atendam às exigências técnicas e legais e que não sejam utilizados irregularmente para hospedagem de trabalhadores de empresas terceirizadas. É quando tomamos um choque elétrico. Você já tomou algum choque elétrico? Quando nós tomamos um choque elétrico, nós ficamos com medo de botar o dedo aí em outras tomadas, né? Dá medo, né? Não pode, né, pessoal? Deixa eu tirar minha imagem da frente. A imagem do fundo se refere novamente ao Enem, pois muita gente aí fez as provas. O gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio, que estava previsto para ser divulgado lá no dia 24 de novembro, ele foi antecipado para hoje. Hoje, às 19 horas, já vai poder ser consultado aí pelos candidatos o gabarito. Que legal, né? Os resultados estão no site do INEP. Já os resultados finais serão disponibilizados apenas no dia 16 de janeiro de 2024. E saiba, né, que não adianta você ter acertado mais do que errado, pois a métrica do Enem não funciona assim. Se o Enem achar que você chutou algumas questões mais difíceis e acertou, e algumas fáceis você errou, ele vai achar que você chutou as questões, né? A considerar do acerto. Então é bom conferir também e esperar o resultado oficial no dia 16 de janeiro. Voltaremos amanhã com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Até lá, pessoal. Um grande abraço.